Boa noite, meus queridos, paz seja convosco. Glória a Deus. Mais uma vez que nós estamos aqui para compartilhar uma palavra, nós estamos caminhando num propósito e nós estamos ministrando palavras que demonstram, os lugares onde o Senhor Jesus derramou o seu sangue e como isso afetou as nossas vidas, como isso trouxe para nós bênçãos do Senhor, Cada vez que o Senhor, a obra do Senhor, e cada vez que o Senhor derramou o seu sangue, cada lugar dele que foi afligido, ele nos deu a vitória para podermos prosseguir. Existem áreas na nossa vida, que elas foram recuperadas, ou seja, elas foram conquistadas através do sacrifício de Jesus. Nós temos a salvação hoje, nós temos a cura, nós temos a bênção, nós temos a libertação. Tudo isso foi mediante a obra do Senhor Jesus, ao derramamento do seu sangue. E hoje eu quero trazer mais uma palavra para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos ser abençoados. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia, na palavra do Senhor, quão importante é tudo que Jesus fez para cada um de nós. E hoje nós entramos na quinta palavra e eu quero falar um pouquinho daquilo que foi feito com as mãos do Senhor Jesus. Quando ele foi pregado lá na cruz do Calvário, quando os cravos perfuraram as tuas mãos, o sangue dele foi derramado. E isso traz para nossas vidas uma verdade. Muitas pessoas defendem que que a crucificação não era na mão, palma da mão, mas era no punho. Mas quando você pega a palavra mão e você vai estudar isso e perceber, em muitas culturas o braço faz parte da mão. Então nossa mão ela não trabalha sozinha, ela precisa dos braços, do braço, do antebraço para estar executando as tarefas diárias. Então o Senhor Jesus ele foi pregado, isso é uma verdade, ele derramou o seu sangue e ele mudou a história da nossa vida. Amém? E talvez a gente possa pensar, mas mão é algo simples, isso não muda. Mas é interessante, eu não acredito que a Bíblia daria atenção a coisas que não nos fossem necessárias ou que não fizesse a diferença na nossa vida. Por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 8, a palavra diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. Olha para vocês verem. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ou seja, nossa mão aqui, ela é retratada como o quê? Uma ferramenta de trabalho, Nós temos a nossa mão como ferramenta de trabalho, então é importante. Nós usamos ela, como ferramenta de trabalho no nosso dia a dia. Lucas, lá no capítulo 4, no verso 40, diz assim: e ao pôr do sol, todos que tinham enfermidades de diferentes, que tinham enfermos de diferentes moléstias, os traziam e ele curava, impondo as mãos sobre cada um. Então está aqui Jesus, usando as mãos para o quê? Para curar. Então é importante, sim, Jesus está aqui usando as mãos para curar. Mateus capítulo 27 e o verso 24 diz assim: e vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste, fique-o convosco. Aqui tem uma passagem onde Pilatos lava as mãos, ou seja, ele está dizendo que eu não tenho culpa nisso. Aquele ato dele está dizendo para aquele povo que pedia para crucificar Jesus que ele não fazia parte daquilo, que ele não tinha parte naquele sacrifício. E para você entender, para nós entendermos verdadeiramente
como é importante. O Salmo 134, no verso 2, ele diz assim: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Então, está aqui mais uma vez a Bíblia dizendo sobre mãos, onde retrata o quê? Um sinal de louvor. Erguei as mãos, dê graças a Deus, dê glória a Deus. Então é importante nós observarmos que essa mão, as nossas mãos, ela tem uma importância nas nossas vidas, né? E nós podemos desenvolver várias ações, né? Nós podemos usar as nossas mãos para várias coisas no nosso dia a dia. Através, né, disso nós podemos estar louvando o Senhor, nós podemos estar trabalhando, nós podemos, né, estar também usando para impor as mãos para se curar, para aqueles que estão acometidos de enfermidade sejam curados. E eu quero dar um nome a toda essa ação, a tudo isso que nós podemos fazer com as nossas mãos. Eu quero chamar isso tudo de produtividade, né? Porque tudo que nós fazemos, todo esse ato, ele nos leva a produzir alguma coisa, seja boa, seja ruim, mas nós precisamos produzir alguma coisa. Então, nós já sabemos que materialmente nós podemos citar vários exemplos, né? Muitos de vocês usam a mão, a força física, a mão para ganhar o pão de cada dia. Alguns, né, menos mais, porque usam a caneta, escrevem, né? Alguns digitam, alguns, né, usam para discar o telefone, e assim vai. Então, materialmente, nós empregamos a nossa mão, essa ferramenta, esse instrumento na nossa vida todo dia e o dia todo. Mas espiritualmente, como é que nós vivemos espiritualmente? E quando nós pensamos nessa parte espiritual, eu quero te fazer uma segunda pergunta. E no seu ministério, como você tem empregado as ferramentas que Deus te deu? Como você tem colocado, né, em prática aquilo que o Senhor te deu para usar? Porque nós olhamos, a mão só serve para coisas materiais, mas existem coisas espirituais que nós também usamos as nossas mãos. E talvez você pense assim: não, isso é loucura, né? Quando o Senhor Jesus nos deu a ordem, Ele disse para nós o quê? Para nós irmos curarmos os enfermos, libertarmos os cativos. E nós sabemos que esse ato de curar os enfermos, né, principalmente, ele é descrito na Bíblia várias vezes como que? Como usando a mão, impondo a mão, né, sobre enfermidades e orando. Então, muitas vezes nós pensamos que isso não tem sentido. Mas Jesus, quando Ele cravou as mãos dele na cruz do Calvário, e quando Ele derramou o seu sangue, Jesus estava nos dando o quê? A liberdade de prosseguir com a obra dele. E você vai encontrar na Bíblia o Senhor Jesus impondo a mão, o Senhor Jesus tocando os olhos, o Senhor Jesus fazendo barro, né? O Senhor Jesus partindo o pão, fazendo a multiplicação do pão. Então, tudo aquilo ali fazia parte do que? Não somente de um ato material, mas também de um ato, de uma questão espiritual. Então Jesus, ele começou a boa obra e ele nos deixou para podermos continuar. Ou seja, nós precisamos fazer, nós precisamos produzir, nós precisamos seguir, prosseguir, porque nós estamos vendo um tempo onde as pessoas estão estacionadas, onde as pessoas não estão produzindo, as pessoas não estão pregando o Evangelho, as pessoas não estão orando e pondo as mãos, né, curando os enfermos, libertando os cativos, porque as pessoas estão se limitando a palavras de homens.
né? As pessoas estão se entregando ao que? A homens. E está tão fácil de ver que tudo que está sendo criado e formado, tudo que está sendo dado como solução para o ser humano, ele está impedindo o homem de agir de uma forma ou de outra. Mas as pessoas não têm percebido que o sistema é inteligente. E algumas coisas oferecidas para que as pessoas usem e coloquem em prática, está impedindo as pessoas de produzirem ou de praticarem aquilo que o Senhor Jesus mandou. Capítulo 4 de Lucas, o verso 18 e 19. Abra a tua Bíblia para nós podermos ler juntos. Lucas, capítulo 4, o verso 18 e o verso 19. Nós vamos encontrar uma situação profética, né? Aqui Lucas retrata, mas é uma passagem profética. O verso 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele veio para quê? Ele veio para libertar os cativos, ele veio para curar os enfermos, ele veio para fazer coisas, né? Então, em tudo isso aí você vai encontrar Jesus tocando as pessoas, impondo as suas mãos para realizar maravilhas. E essa obra não morreu lá no tempo do Senhor Jesus. Essa ordem, Jesus direcionou ela para a igreja dele nessa terra. A igreja foi dada, a igreja a missão de curar os enfermos, de libertar os cativos, de apregoar, né, de pregar a palavra do Senhor, de pregoar o dia, o ano aceitável do Senhor. E tudo isso faz parte do nosso chamado, do nosso ministério, e nós estamos parando de produzir, parando de obedecer, nós estamos nos tornando desobedientes, porque nós não estamos buscando sabedoria no Senhor para continuar a obra. Ah, mas não pode isso, mas não pode aquilo, mas não pode papai, não pode um monte de coisa. Mas a Bíblia que você carrega, a Bíblia que você tem no seu celular, a Bíblia que você está aberta agora aí na sua casa, ela não diz para você que Jesus mandou parar. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós devemos prosseguir, nós devemos seguir, prosseguir. Nós ainda estamos nos passos de Jesus e Ele não nos mandou parar. Então hoje nós temos sobre nossa vida esta unção, essa palavra de Jesus, pregar, né? Pregar, libertar, curar, dar vista aos cegos, né? Hoje nós temos não somente a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós temos a autoridade, né, do nome de Jesus, porque a autoridade de Jesus, do nome de Jesus, está sobre discípulos. Os discípulos recebem a autoridade do nome de Jesus para continuar a boa obra. E se você está recuando, se você está tirando a mão do arado, você precisa vigiar, porque você está deixando de ser discípulo. Discípulo recebeu uma ordem do mestre: pregue o evangelho a toda criatura. O mestre não mandou o discípulo tirar a mão do arado, o mestre não mandou o discípulo retroceder, o mestre não mandou os discípulos dele parar. Pelo contrário, o mestre mandou que nós continuemos pregando a palavra do Senhor, que nós continuemos colocando a nossa mão, né, sobre os enfermos. O Senhor continua dizendo que é necessário dar vista aos cegos, é necessário produzir, é necessário ganhar almas.
né? Nós sabemos, e sim, talvez você esteja pensando, não é necessário. Então, eu concordo com você que a autoridade está no nome do Senhor Jesus. Sim, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela tem poder, mas se o nosso mestre impunha a mão, se o nosso mestre fazia isso e nos mandou fazer, por que nós somos desobedientes? Porque ser desobediente, né, à vontade do Senhor. Então, nós podemos observar que o uso das nossas mãos é uma ferramenta importante e que também, né, ela não pode ser deixada de lado, porque ela representa a nossa vida, a nossa produtividade, né? Paulo, quando chegou, Pedro, quando chegou, os discípulos, quando chegaram em alguns lugares, que as pessoas haviam sido batizadas e que elas não tinham recebido o Espírito Santo, eles impunham a mão e eles eram batizados com o Espírito Santo. Eu não estou inventando, está na Bíblia, né? Mas hoje nós temos nos acovardado, essa é a verdade. A igreja nessa terra, ela tem se acovardado. Ela está muito falando de prosperidade, de bênçãos, mas ela está falando pouco de arrependimento. Ela está falando pouco de arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Ela está falando pouco que é preciso nós voltarmos atrás. É preciso começarmos, porque nós estamos distante das verdades bíblicas e nós, quando encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador, Ele vai nos pedir o fruto das nossas mãos. E nós continuarmos como nós vivemos hoje, né, nessa paralisia espiritual, nessa covardia que nós vivemos, sabe? Porque a igreja do Senhor tem sido uma igreja omissa, está sendo uma igreja covarde, uma igreja que está muito preocupada consigo mesmo, está muito preocupada de se esconder nas suas paredes e pouco está se lixando, né, para os cativos, para os oprimidos, para os cegos, para os pobres, para os necessitados. Então essa igreja, ela não vai se encontrar com Jesus, porque nós não vamos ter nada para mostrar para o Rei dos Reis e para o Senhor dos Senhores naquele dia. Isaías, lá no capítulo 55, no verso 12, ele diz assim: saireis com alegria e em paz para seres guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, as nossas mãos também trazem um sinal de alegria, né? Aqui as árvores baterão palmas, né? Baterão as mãos, um sinal de alegria. Então, o Senhor Jesus, Ele restituiu, Ele dando o sangue, o teu sangue sendo cravado na cruz do madeiro, Ele nos deu autoridade para curar, Ele nos deu autoridade para poder libertar cativos. Ele trouxe de volta a alegria que havia sido perdido, porque quem é escravo não tem alegria. E o Senhor Jesus nos libertou da escravidão. Então hoje nós podemos bater palma, nós podemos louvar, engrandecer, exaltar o nosso Deus, o nosso Senhor, né? Com as nossas mãos nós podemos também rejeitar as coisas ruins. Então tudo isso, por mais que pareça que não tem sentido, tudo isso foi conquistado na cruz do madeiro, lá cravado, pregado, sangrando e morrendo no nosso lugar. Então Jesus deu-nos agora o que? A condição de usar de tudo que nós temos diante de nós. E nós podemos, nessa vida que eu e você levamos, nós podemos escolher entre o bem e entre o mal. Eu e você, nós escolhemos, nós dizemos sim ou não, mas nós fazemos a escolha. Então, nós podemos escolher o que nós vamos praticar. Eu vou continuar escondendo as minhas mãos, ou eu vou estender as minhas mãos àqueles que está necessitado? Eu vou ser um ponto
seguro, um ponto seguro para aquele que está caído, né? Eu vou ser alguém que estende a mão aos cansados, aquele que precisa. Eu vou ser alguém que está produzindo frutos com o meu trabalho, ou vou ser mais um daqueles que está escondido, esperando Jesus voltar e achando que não precisa fazer mais nada? Eu escolho o que eu quero ser nessa terra, e eu escolho quem eu quero ser diante do Senhor. Amém? Então o Senhor Jesus derramou seu sangue para que nós possamos fazer o quê? Produzir bons frutos, irmãos. Nós precisamos produzir bons frutos. Então nós precisamos, e só se produz bons frutos, ou se produz algo com trabalho, colocando a mão no arado. Não se produz bons frutos de braço cruzado. Não se produz nada assentado, olhando e vendo o tempo passar. Pelo contrário, nós precisamos semear, lançar a semente, a palavra. Nós precisamos tratar, né, cuidar do lugar que foi semeado, que a semente foi jogada. Nós precisamos regar, né? E tudo isso nós precisamos fazer, mas nós precisamos entender que sentados, parados, né, adormecidos, nós não vamos fazer nada para a glória de Deus. Nós não vamos produzir nada para a glória do nosso Pai eterno e poderoso. Então o Senhor Jesus, o Rei da glória, o Senhor de todos os senhores, o Rei de todos os reis, Ele não pensou duas vezes em colocar a serviço e produzir frutos para a glória do Pai. Naquela época do Senhor Jesus havia muitos leprosos, muitos doentes, muitas pessoas que estavam necessitadas. E hoje não é diferente. Nós temos muitas pessoas ainda vivendo dificuldade. Mas o que me chama a atenção é que todas as vezes que algum deles se aproximavam de Jesus, as pessoas recuavam, e o Senhor Jesus nunca recuou. As pessoas ficavam com medo, mas o Senhor Jesus nunca parou disso. E talvez hoje pessoas se aproximam de nós precisando de um aperto de mão, precisando de um ato de consolo, de um abraço, mas nós recuamos. Fomos ensinados, estamos sendo ensinados a não compartilhar afeto, carinho, porque é perigoso, né? Então nós estamos sendo ensinados a vivermos isolados, cada um no seu quadrado. Mas o que vamos fazer com aqueles que estão fracos, abatidos e oprimidos? Vamos ficar distante, não vamos usar do que o Senhor nos deu para consolar, para trazer uma palavra amiga, para trazer uma presença na hora da dificuldade? A Bíblia diz que o Senhor está sempre presente. É um socorro bem presente na hora da tribulação, da dificuldade. E como discípulo de Jesus, Filho de Deus, eu sou usado para estar presente também na vida daqueles que estão na hora da dificuldade. Mas se eu pensar como os outros pensam, e se eu viver como as pessoas querem viver, como é que eu vou dar socorro? Como é que eu vou colocar a serviço ou à disposição do meu próximo o que o Senhor Jesus me deu, se eu não tenho coragem de erguer as minhas mãos e de abençoar as pessoas, de dizer em nome de Jesus, eu te digo agora, seja curado de toda a enfermidade em nome de Jesus. Se eu não tenho mais coragem de ficar diante das pessoas ou de estar com as pessoas, como é que eu vou levantar a minha voz e na autoridade do nome do Senhor Jesus vou dizer para elas, agora seja liberta em nome de Jesus? Como é que eu vou fazer se eu estou escondido, se eu recuei, se eu estou retrocedendo, porque tudo o que acontece é maior do que o meu Deus?
Se o meu Deus mandou ir para Nínive, é para ir para Nínive. Se o Senhor falou que é para entrar na aldeia dos samaritanos, é para entrar na aldeia dos samaritanos. Se o Senhor mandou ir na caverna dos leprosos, é para ir na caverna dos leprosos. Você pode fugir, meu amado. Você pode se esconder. Você pode recuar. Você pode criar seus conceitos. Você pode viver se confortando com as suas ideias e com seus quereres. Mas uma coisa você precisa, eu preciso e nós precisamos entender: os planos de Deus não serão frustrados. Se eu e você calar, o Senhor levanta alguém para poder falar. Se nós pararmos, o Senhor vai levantar alguém para continuar. Mas a obra do Senhor, ela não morreu e ela não vai parar. E eu acredito que você que está me ouvindo nessa noite tem fome, tem sede de servir ao Senhor. Então eu acredito em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo está usando desta palavra para falar com você. Desperta, acorda e ouça, veja, pense, pese como é que está a produtividade do seu ministério. O que você está fazendo com o seu tempo, meu amado e minha amada? Aleluias. O que você está fazendo com a sua vida? Porque se você estiver gastando o seu tempo, a sua vida, tocado na caverna, escondido do mundo, o Senhor manda te dizer em nome de Jesus: a guerra está aqui fora, sai para fora, porque é aqui que os valentes de Deus, é aqui que a igreja do Senhor vai prevalecer contra as portas do inferno. Não é escondida, recuada, choramingando num cantinho no escuro, não. Nós marchamos em nome do Senhor Jesus, nós andamos em nome do Senhor Jesus e nós vamos vencer em nome de Jesus. Jesus não se escondeu dos governantes, Jesus não se escondeu quando foi para ser preso, Jesus não se escondeu quando foi para ser crucificado. Perante Pilatos, ele tinha a autoridade de dizer para os exércitos dos céus vinham ao socorro dele, mas ele tinha uma obra de Deus para terminar. Ele tinha uma obediência ao Senhor nosso Deus e ele não se acovardou. Ele rompeu, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo e ele nos deu uma palavra de vida eterna. Então quem somos nós para recuar? Quem somos nós para voltar atrás? Se tudo que nós temos, nós herdamos pelo sacrifício do sangue de Jesus. Porque uma igreja covarde, ela não é discípula de Jesus. Uma igreja que não ama, que não obedece a palavra, uma igreja que não tem sua vida pautada no Evangelho, na palavra de Deus, uma igreja que não ora, uma igreja que não tem fome e sede, uma igreja que não adora, ela não conhece Jesus. Ela não conheceu Jesus. Então, meu querido, estenda as tuas mãos para o alto, dê glória a Deus, louve o nome do Senhor, bendiga e se renda a Deus, esse eterno e poderoso Senhor que criou céus e terra. Deseje que o reino do Senhor venha, que seja feita a vontade dele, a soberania dele, aqui, agora, como está sendo lá nos céus, porque lá nos céus os anjos estão adorando, exaltando. Então aqui na terra, como igreja, nós precisamos atrair a glória de Deus, nós precisamos adorar, exaltar, nós precisamos trabalhar, colocar a mão no arado, não olhar para trás, seguir adiante, ganhar almas, estabelecer e formar o caminho, porque o Senhor Jesus, o Rei, está voltando. Então desperta, igreja do Senhor. Desperta. Jesus derramou sangue e nos libertou, aleluias. O Senhor nos deu autoridade no nome dele. O Senhor nos deu poder em nome dele. E hoje nós temos ferramentas, nós temos a capacidade de andarmos, nós temos a capacidade de prosseguirmos e nós vamos vencer em nome de Jesus. Então você que escutou essa palavra nessa noite e que tem fome, e que tem sede, e que deseja
que o seu ministério seja abençoado, que o seu ministério seja cheio do Espírito Santo de Deus. Essa palavra para você. Não pare, não retroceda, e o Senhor vai te acrescentar tudo o que te é necessário para que você cumpra na sua vida aquilo que você foi chamado a fazer. Amém? Então que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e que nesse dia a unção do Espírito Santo de Deus, a ousadia lá do alto, a soberania, a sabedoria do trono de Deus se derrame sobre a sua vida e que agora, em nome de Jesus, você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus o Senhor derrame agora uma unção, um bálsamo sobre a tua vida, que em nome de Jesus o Senhor agora transborde sobre a tua vida ousadia, que você agora seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e que você sinta vontade, fome de que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam libertas, que o Senhor encontre em você disponibilidade para se colocar a trabalho e que você vá, que o ID do Senhor esteja na sua frente e que você cure os enfermos, que você liberte os cativos, que você pregue o ano aceitável do Senhor, que os cegos, aqueles que estão cegos, que eles agora sejam tocados pela tua vida, pelo teu testemunho em nome de Jesus, que você traga, aleluia, pão, alimento dos céus para a vida daqueles que são pobres, que estão famintos pela presença do Senhor, que você seja ferramenta, instrumento e que a glória de Deus, aleluias, se manifeste sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, aqueles que ouviram essa palavra, aqueles que chegaram aqui, Senhor, agora, Senhor, que estão ouvindo a minha voz, meu Deus, que estão, Senhor Deus, com fome, que têm sede de te servir, mas que estão enfermos, Senhor, que estão parados, meu Deus, porque Satanás implantou uma enfermidade, que eles agora sejam curados em nome do Senhor Jesus. Pai, aquele que vai ouvir essa palavra, Senhor, mas que ainda, Senhor, está trancafiado, está preso, está em cadeias, em prisões, que agora, Senhor Deus, essa cadeia espiritual, Senhor Deus, meu Deus, que essa frieza espiritual, aleluias, que essa dificuldade, Senhor, agora, meu Deus, seja consumida pelo nome, pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, unge essa pessoa, Espírito Santo, usa essa pessoa, Espírito Santo, que seja agora, Senhor, essa pessoa tocada, Senhor, ó Deus, a autoridade que o Senhor destes do alto, que agora derrame sobre essa casa, Senhor, derrame sobre essa vida, e que esta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, seja cheio da tua presença, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Eu louvo a Ti, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Então, meu querido, amém, Senhor. O Senhor deu o sangue da mão dele. E hoje, você tem sobre a sua vida autoridade, poder, e você precisa produzir frutos para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja o Senhor. Que a tua noite, que o teu dia seja acrescentado pela presença do Espírito Santo, que você seja como brasa que está sendo tirada do altar, pronta para incendiar, pronta para mudar os ambientes, pronta para poder ser usada pelo Senhor aonde você for. Que Ele te abençoe e que o Senhor te guarde e acrescente sobre a tua vida tudo que te é necessário para que você alcance, em nome de Jesus, a promessa sobre a tua vida. Amém? Fique na paz, o Senhor te abençoe, o Senhor guarde a tua casa, o Senhor coloque e dê ordem aos anjos para que a tua casa esteja debaixo da proteção dele, que a sua vida seja uma vida de ousadia e que aqueles que olhem para você, aqueles que olhem e vejam você, que eles possam perceber a presença do Espírito Santo.
Essa é a minha oração. Esse é o meu agradecimento a Deus. E que Ele nos abençoe. E que o Senhor nos dê força nesses dias para sempre olhar para frente e nunca para trás. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês.